Nosso tema de hoje, o conceito constitucional de pessoa com deficiência e as isenções tributárias. Nós chamamos o doutor José Eduardo Silvério Ramos, que prontamente se prontificou a trabalhar com a gente. Fica aqui nosso agradecimento. O doutor José Silvério Ramos é doutor em Direito Tributário pela PUC, foi aluno especial da USP em 2013, 2014, é mestre em Direito Público e Processo pela FDC, pela Faculdade de Direito de Campos, é pós-graduado em Direito Tributário Material e Processual, é graduado em Direito pela FDCI, advogado desde 2000, professor desde 2005, em várias faculdades, e o que é mais importante, na nossa, né, tem trabalhos e trabalhos na área do direito tributário. Então, pensa numa pessoa que está apta a dissertar sobre esse tema. E olha que quando a gente fala acabei de falar de como a tecnologia facilita os encontros, né, os eventos como esse, que a gente falamos que diminuiu a necessidade do deslocamento. Hoje o tema é exatamente esse, falar de pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência no Brasil, a história deles é uma luta para chegar até o dia de hoje. Até a nomenclatura, né, são as mais diversas, portadoras de necessidades especiais, portadoras de deficiência, pessoas especiais, teve até uma trajetória para chegar nesse conceito, que é pessoa com deficiência. Foi o único tratado que alçou a índole constitucional, ao ser aprovada como a emenda, né, naquelas 4 aprovações que a Constituição exige, 2 na Câmara, 2 no Senado, e que culminou com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, de 2015. Estudar os direitos humanos é também estudar a evolução histórica das pessoas com deficiência. E hoje o doutor José Eduardo, ele fala de um aspecto interessante, que é como o Estado tem N mecanismos, né, além das políticas públicas, o Estado tem N mecanismos de equalizar os desiguais, né, na balança, e um deles é através do tributo. E, portanto, doutor José Eduardo, nós estamos aqui ávidos para ouvi-lo sobre esse tema, e na esperança de que todos nós saímos daqui com a capacidade de, ao menos, orientar os nossos irmãos de caminhada que têm essa necessidade, a deficiência. Uma boa fala. A voz é sua. Bom dia a todos. Cumprimento o nosso diretor e professor Francisco, o nosso coordenador e professor Henrique, os demais professores que estão presentes, a todos os alunos, os demais participantes, tá? É muito bom estar mais uma vez participando de um evento da FDCI, né? E como disse o professor Francisco, eu sou professor da FDCI com muito orgulho, sou formado pela FDCI, atualmente professor de introdução ao estudo de direito na FDCI, já vi vários alunos aqui que tive oportunidade de estar em sala de aula. Aproveito a oportunidade para falar, divulgar, a gente está com um projeto, uma pós de direito tributário em andamento, né, pessoal, para lançar se Deus quiser, tudo der certo aí, em 2021, uma nova pós na FDCI, que já tem uma pós em andamento de trabalho previdenciário. Então, a partir de 2021, nós teríamos aí mais uma pós agora em direito tributário. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre o conceito constitucional de pessoa com deficiência e tratar qual o reflexo disso nas isenções tributárias. O professor Francisco já fez uma introdução aí sobre a questão da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, tá? A nossa Constituição, vou começar falando, fazendo uma interpretação, propondo como deve ser, uma interpretação sistemática. A gente tem que lembrar que o nosso
sistema de direito positivo ele é um todo, tá? Nós temos aí a Constituição e todas as leis infraconstitucionais que devem ser interpretadas sistematicamente. E essa é a proposta. E quando a gente fala de uma interpretação sistemática de todas as leis do nosso direito positivo, do direito brasileiro, a gente tem que começar pela Constituição, que é a lei de maior hierarquia dentro de um ordenamento jurídico, é a Constituição. A nossa Constituição de 88 traz como princípio fundamental, princípio fundante, a dignidade da pessoa humana. E a questão da pessoa com deficiência, o tratamento diferenciado para a pessoa com deficiência, é importantíssimo para dar dignidade à pessoa com deficiência. A nomenclatura atual, Francisco já falou, é pessoa com deficiência, que é a nomenclatura trazida pela Convenção Internacional. Vários textos do direito positivo brasileiro ainda trazem a nomenclatura antiga, que é pessoas portadoras de deficiência. O termo atual é pessoas com deficiência, que tem a sigla PCD, tá? E dentro da questão da dignidade da pessoa humana, a Constituição também traz o tratamento igual. O artigo 5º da Constituição fala que todos são iguais perante a lei, então todos têm que ter um tratamento igualitário. Mas as pessoas que estão em situação diferenciada, as pessoas com deficiência, elas têm, tanto que se dizem aí, pessoas com necessidades especiais também, mas o termo utilizado atualmente é pessoa com deficiência, elas precisam de um tratamento diferenciado para equipará-las às pessoas que não têm deficiência, tá? E todas as pessoas com deficiência devem ter um tratamento diferenciado em igualdade. Então, nós temos as pessoas sem deficiência e as pessoas com deficiência. Então, todas as pessoas com deficiência devem ter um tratamento diferenciado para buscar minimizar essas barreiras que essas pessoas têm no seu dia a dia. Aí nós temos a Constituição, lá na nossa Constituição, ainda no artigo 5º, que diz o seguinte: os direitos expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios ou dos tratados internacionais que o Brasil seja parte. Está lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Nós temos o artigo 5º da Constituição, que vem e fala que todos são iguais perante a lei, nos termos dessa Constituição, e traz lá 70 e tantos incisos, enumerando uma série de direitos fundamentais, e depois ele vem e fala assim, olha, além dos direitos expressos nessa Constituição, existem outros direitos que não estejam expressamente mencionados, mas que decorram de princípios, que decorram do regime, dos regimes constitucionais, e que também decorram de tratados internacionais. E depois a Constituição vem no seu parágrafo 3º do artigo 5º, e diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 são equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, os tratados internacionais que tratam de direitos humanos, eles podem ser inseridos dentro do direito positivo, mas de uma forma. Uma delas é mediante a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2 votações, mediante a aprovação de 3/5. Esse é o mesmo procedimento para se aprovar uma proposta de emenda constitucional. Então, quando um tratado internacional de direitos humanos ele é inserido no direito brasileiro, através deste procedimento, ele tem o mesmo status de uma lei da Constituição, porque ele tem status de emenda constitucional. E o único tratado, até hoje, que foi inserido no direito brasileiro dessa forma, foi o Tratado Internacional que fala dos direitos das pessoas com deficiência. Tá? Nós temos o Decreto Legislativo 186 de 2008, aprovou, e o Decreto 6949 de 2009 promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção foi assinada em Nova York em 2007. Então, a partir de 2009, tá, nós temos essa convenção com status de emenda constitucional. Então, ela está no mesmo nível das demais normas constitucionais. Ok?
A convenção tem aplicação imediata, porque a partir do momento que ela está equiparada à emenda constitucional e ela trata de direitos fundamentais, o artigo 5º da Constituição diz que as normas, no seu parágrafo 1º, diz que as normas que tratam de direitos fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, a partir desse momento, a partir dessa inserção dessa convenção com status de emenda constitucional no Brasil em 2009, o que trata essa convenção passa a ser tido como uma norma constitucional e tem que gerar já eficácia imediata. As pessoas com deficiência já têm que usufruir todos os direitos que estão previstos nesta convenção desde já, independente de complementação de legislação infraconstitucional, de regulamentação de legislação infraconstitucional, essas pessoas com deficiência já têm esse direito reconhecido e deve ser reconhecido, e não é reconhecido. Eu vou tratar de 2 exemplos aqui com vocês, tá? Aí eu vou citar aqui alguns trechos da convenção, lembrando que depois esses textos eles vão ser disponibilizados, né? Nós teremos aí uma edição especial da revista jurídica da FDC com os ensaios decorrentes dessas falas, então, e eu também posso disponibilizar, eu não estou compartilhando na tela aqui, mas depois eu posso também compartilhar os slides com vocês, depois eu disponibilizo sem problema, tá? A Convenção Internacional, o propósito dela é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade. Esse é o propósito da Convenção Internacional, que, repito, tem status desde 2009 no Brasil de emenda constitucional, ou seja, ela é norma constitucional. O artigo 1º da Convenção, ele traz o conceito de pessoa com deficiência, eis o objeto aqui principal da nossa conversa hoje. A Convenção traz o conceito de pessoa com deficiência, e esse conceito passa a ser um conceito constitucional. Nós temos, desde 2009, no Brasil, um conceito constitucional de pessoa com deficiência, que diz: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o texto do artigo 1º da Convenção, que tem status de emenda constitucional. Quando se fala aqui são aquelas pessoas com deficiência, são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, aos quais impede, com interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, as pessoas, por exemplo, com deficiência sensorial, exemplo, deficiência visual e deficiência auditiva, são 2 exemplos de deficiência sensorial, e eu vou dar 2 casos, tratar de 2 casos sobre essas 2 deficiências aqui. Nós temos o conceito constitucional de pessoa com deficiência, e nós temos, a partir da Convenção, inserida no direito brasileiro com status de emenda constitucional, a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela vem e repete, no nível infraconstitucional, o conceito de pessoa com deficiência, que é um conceito constitucional. É muito importante frisar isso. Só que antes disso, desde 89, na nossa Constituição de 88, desde 89 existem outras leis infraconstitucionais que tratam, né, de pessoas com deficiência, de pessoas portadoras com deficiência. A primeira delas é a Lei 7853 de 1989, que estabeleceu a Política Nacional de Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, tá? Estabelecendo normas gerais dos direitos das pessoas com deficiência. E essa lei, ela tem um decreto que a regulamenta, que é o decreto que desde então vem sendo utilizado para poder se estabelecer quem é ou quem não é deficiente. O decreto 3298 de 99, que regulamenta essa lei lá de 89, tá? Considera deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Só que esse conceito aqui
Nesse decreto de 89, tá, perdão. O decreto é 99, a lei de 89. Ele não pode mais ser considerado porque nós temos um conceito de status superior, nós temos um conceito constitucional de pessoa com deficiência. Então, toda a interpretação do direito brasileiro que envolva a pessoa com deficiência, ele não deve mais considerar este conceito dessa lei de 89 e desse decreto que é regulamento de 99, mas tem que partir da Constituição, da norma constitucional e dessa lei de 2015, que repete o conceito constitucional de pessoa com deficiência. Isso não é o que acontece na prática, especialmente nas questões relacionadas às isenções tributárias, que eu vou citar 2 casos para vocês aqui, tá? Nós temos, por exemplo, o caso das pessoas com visão monocular. O que é a pessoa com visão monocular? A pessoa que enxerga só de um olho, tá? Tem alguns casos, eu tenho um caso, por exemplo, eu tenho um cliente, por exemplo, que ela tem 5% de visão num olho, o outro ela tem 100% da visão. Essa pessoa, há muito tempo, ela é reconhecida como deficiente para fim de concurso público, mas ela ainda não consegue isenção para comprar carro, consegue o direito de comprar carro com isenção de IPI. Aí, ou seja, a pessoa é deficiente para concurso público, mas ela não é deficiente para comprar carro. Uma contradição, tá? Como é que pode isso? Eu venho estudando essa questão há um tempo, e esses dias, pouco tempo atrás, tá? Eu me atentei para uma situação que eu não tinha tentado. Tem situação, essa cliente minha tem um olho, só tem a visão muito baixa, mas tem pessoas que não têm o olho. Tem pessoas que precisam de tirar o olho. Tem, por exemplo, uma pessoa que é pública e chama Amália Barros, que ela, inclusive, é defensora dessa causa das pessoas com visão monocular. Ela teve um problema num dos olhos, ela precisou de tirar um olho, tá? E ela tem uma prótese, então ela não tem sequer o olho. O outro olho ela tem a visão normal. Só que essa pessoa, por exemplo, a Amália Barros, que não tem um olho, também não consegue comprar um carro com injeção de IPI. Existe, inclusive, uma lei tramitando no Congresso Nacional para corrigir essa discrepância, inclusive a lei está levando o nome dela, Amália Barros. Só que, gente, desde 2009 nós temos um conceito constitucional de pessoa com deficiência. A pessoa com visão monocular se enquadra nesse conceito constitucional de pessoa com deficiência. Só que a lei lá infraconstitucional que trata da deficiência, concede a isenção, traz um outro conceito já ultrapassado de pessoa com deficiência, de pessoa com deficiência visual, e a pessoa não consegue exercer o direito constitucional, tá, de comprar um carro com isenção de IPI. Tá? O conceito trazido na lei de isenção de IPI, a lei de isenção de IPI, ela repete o conceito de deficiência visual nesse decreto que eu mencionei para vocês de 99. E ele fala o seguinte, a lei tributária, ela fala o seguinte, repetindo aquele decreto lá de 99, deficiência visual, tá? A pessoa que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 na tabela de Snellen. É uma tabela aí que mede o grau de acuidade visual da pessoa. O melhor olho após a correção no campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea em ambas as situações. Ou seja, a pessoa que tem 100% de visão em um dos olhos, tem 0%, vamos citar o caso extremo da pessoa que não tem um olho, tem uma prótese no olho, mas ela tem 100% de visão no outro olho, nesse critério aqui, ela não é considerada deficiente, porque ela tem 100% no outro olho. Esse lá é o conceito lá do decreto de 99, tá? Que é incompatível com o conceito constitucional de deficiência. Só que a lei que concede a isenção tributária, aí é um grande problema, né? A lei que concede a isenção tributária para as pessoas comprarem carro com isenção de IPI, ela repete literalmente o texto desse decreto. E você vai lá na Receita Federal pedir, a Receita Federal não vai conceder, porque a Receita Federal vai examinar a lei de isenção, que não contempla a pessoa com visão monocular. Aí a gente entra na justiça, beleza, entra lá na justiça, aí vai conseguir? Bom, eu não conheço, eu tenho casos na justiça, tenho inclusive que está no Supremo Tribunal Federal, que é o primeiro caso que eu ajuizei. Infelizmente os ministros não admitiram o recurso extraordinário, eu estou lutando para que eles admitam o recurso extraordinário, ainda não esgotei as possibilidades, mas até então não consegui, porque eles estão falando que não tem
violação direta da Constituição, né? Parece o Supremo, o STJ, eles julgam o mérito quando eles querem julgar. Infelizmente, essa é a realidade. Tem até uma vez o nosso professor, Cristiano Modesto, escreveu um artigo que eu lembro, ele escreveu A Arte de Não Julgar, um artigo que ele publicou, não lembro aonde, em que aquele filtro de admissibilidade dos recursos lá no STJ e no STF impedem muitas questões de serem analisadas. Eu estou com esse recurso extraordinário lá no Supremo, que eu ainda não consegui que ele fosse analisado mérito. Tem até a sustentação oral que eu fiz, está disponível, né, na internet também, se algum caso tem interesse em ouvir. Aí, quando a gente vai lá para a questão E uma coisa, o Conselho Internacional de Oftalmologia, ele reconhece, tá, já bem antes dessa convenção aqui ser inserida no direito brasileiro, ela já reconhecia a visão monocular como deficiência. Tá? Aí vamos agora lá para a questão pontual da isenção tributária. O que é isenção tributária? A isenção tributária, ela decorre de lei específica que estabelece as condições e requisitos para a concessão da isenção. Vamos lá, o caso. Nós temos o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide sobre, por exemplo, os carros que são industrializados. Quando a gente compra um carro, vamos lá, pegar um exemplo aqui, um carro que custa aí na faixa de R$70 mil, esse carro, ele tem, quem compra o carro, ele está embutido no preço do carro IPI, mais o ICMS, que é o imposto estadual. Se você retirar o IPI e o ICMS dessa conta, esse carro vai uma faixa de 50 a 55 mil reais. Isso varia de acordo com o carro. Tá? Então, a pessoa com deficiência, ela faz uma compra direta, ela faz um requerimento na Receita Federal, depois que é autorizado, ela vai na concessionária e a concessionária faz um procedimento de compra direta. O carro ele é faturado direto da fábrica para a pessoa com deficiência, e esse carro que custa na faixa de 70 mil, sai na faixa de 50 mil reais. Às vezes o desconto é até maior, porque a fábrica concede alguns descontos. Eu estava olhando, por exemplo, um tempo atrás, um carro, exemplo, tá, pessoal? Uma Tracker nova da Chevrolet, que o preço de entrada dela hoje nova, na faixa de 90 mil reais, no carro automático. Ela estava saindo com isenção de IPI e ICMS para as pessoas com deficiência por 56 mil reais. Então, o desconto, às vezes, na prática, é até maior. Tá? É um desconto bem interessante. Só que, vamos lá, o Código Tributário Nacional fala que a isenção é concedida por lei. Então, nós temos uma lei federal que concede a isenção de IPI para pessoas com deficiência. E o Código Tributário fala que a lei concede a isenção, ela vai estabelecer os requisitos para a concessão da isenção. Ok, e tem que ser, o tributo ele é instituído por lei, e a isenção, ela retira a incidência tributária em casos específicos. Exemplo, aqui que a gente está vendo. Incide IPI, ICMS, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e incide ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias, sobre os carros, sobre a fabricação e sobre a comercialização dos carros. Essas leis de isenção, nos casos das pessoas que compram carro, pessoas com deficiência que compram carro, chegou meu pequeno aqui, coisas da pandemia, tá, pessoal? Não liga não. As pessoas que compram carro, elas se enquadram nessa situação de isenção, elas vão comprar um carro. Então, nesse caso específico, não vai haver a incidência do IPI e do ICMS, então a pessoa vai comprar um carro com desconto. O Código Tributário tem uma terminologia que não é muito adequada, porque ele fala, no artigo 175, que a isenção é causa de exclusão do crédito tributário, e na realidade não chega a ter um crédito tributário, porque para ter exclusão, primeiro teria que ocorrer incidência tributária, para depois, para ter o crédito, para excluir o crédito, como se fosse uma corrida de normas. Aí vem a norma de isenção do IPI, a norma de isenção de ICMS na frente, correndo, depois vem atrás a norma de isenção excluindo o crédito tributário. Na prática, não é assim. Tá? A doutrina, analisando essa questão da incidência, fala que, no caso, não há a incidência tributária, não chega a ocorrer a incidência tributária nos casos de isenção. Tá? Aí, o que acontece? Vamos lá. Apenas o que deveria constar na lei de isenção? Ela deveria falar assim, olha, condições e requisitos para a concessão da isenção. Automóvel de passageiro
fabricação nacional, com motor de cilindrada não superior a 2.000 cilindradas, cúbicos, mínimo de 4 portas, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão. O outro requisito, seriam 3 requisitos apenas. Adquirido por pessoa com deficiência, ponto. Poderia colocar assim, deficiência física, visual, mental, sensorial ou autista, diretamente ou para o seu representante, beleza. Aí depois vem, o adquirente não ter usufruído dessa isenção há menos de 2 anos. Então você teria o tipo de automóvel, que a pessoa fala que é um automóvel de fabricação nacional, de até 2.000 cilindradas, adquirido por pessoa com deficiência ou por seu representante, e que a pessoa não tenha adquirido o carro com isenção há menos de 2 anos. Só que a lei tributária, ela vai além. Ela vem, concede a isenção e estabelece, olha, pessoa com visão, com deficiência visual, é aquela pessoa que tem a visão 20/200, ela traz o conceito de pessoa com deficiência. Aí, nessa situação que ela traz, esse conceito restritivo de pessoa com deficiência visual, a pessoa com visão monocular, ela não consegue a isenção, ela não consegue comprar o carro com isenção, tá? E vamos lá. Aí, qual que é o problema disso? O Código Tributário Nacional, quando ele fala da isenção, ele fala que a lei que concede a isenção, ela deve ser interpretada literalmente. Não pode se fazer uma interpretação que não seja literal. Aí, por isso que até hoje, tá, eu desconheço, tenho lutado na justiça por isso, mas eu desconheço até hoje uma decisão judicial que tenha concedido isenção para a pessoa com visão monocular, porque a lei tributária deve ser interpretada literalmente. Só que, olha só, o próprio Código Tributário, ele diz, lá nos seus artigos 109 e 110, que a lei tributária não pode alterar conceitos de direito privado ou conceitos constitucionais. Ou seja, não cabe à lei tributária. A lei tributária tem competência para conceder a isenção tributária, estabelecer os requisitos ao carro de 2.000 cilindradas, comprado por pessoa com deficiência, que não tenha exercido o direito há menos de 2 anos. Agora, a lei tributária não poderia, por vedação do próprio Código Tributário Nacional, dizer quem é ou quem não é deficiente. Então, é uma impropriedade da lei que concede a isenção dizer quem é deficiente. O Código Tributário não poderia, a lei de isenção não poderia estabelecer o conceito de pessoa com deficiência por vedação do próprio Código Tributário Nacional, que fala o seguinte, os princípios gerais de direito privado, você tem veda que a lei tributária defina os princípios gerais de direito tributário e altere a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, tá? E também constitucional. Aí a própria lei tributária vem, concede isenção, contrariando o Código Tributário Nacional, exclui a pessoa com deficiência visual, que é a pessoa com visão monocular, tá? Tem vários precedentes do STF e do STJ que reconhecem a pessoa com visão monocular como pessoa com deficiência, tá? Tanto que já foi pacificado que, para fim de concurso público, a pessoa com visão monocular, ela é considerada deficiente e elas podem, sim, disputar a vaga, tá? E foi daí o meu estalo que eu tive para poder começar a brigar por essa questão. Eu falei assim, peraí, se a pessoa com visão monocular, ela é deficiente para fim de concurso público, por que ela não é deficiente para fim de isenção tributária? E eu fui lá e comparei, olha, o texto lá do decreto, que foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, sistematicamente, e eles reconheceram a pessoa com visão monocular como pessoa com deficiência, é o texto copiado e colado na lei de isenção de IPI e também na legislação de ICMS, tá? Que trata da pessoa com deficiência visual. Só que um está na lei tributária e o outro está na outra lei lá de pessoa com deficiência. Aí, por conta do Código Tributário falar que a lei tributária que concede isenção se interpreta literalmente, você tem essa dificuldade
dos juízes em concederem e reconhecerem esse direito. Não, o Código Tributário se interpreta, em matéria de isenção, se interpreta literalmente. Tá, mas será que o Código Tributário vai se sobrepor à Constituição? Vai impedir uma interpretação sistemática? E pior, a lei tributária, quando concede isenção, estabelece o conceito de pessoa com deficiência, ela viola o próprio Código Tributário, que impede que que a lei tributária altere conceitos de direito privado e direito público. Então, na minha opinião, as pessoas com deficiência visão monocular, desde 2009, já deveriam estar usufruindo, tá? Já deveriam estar usufruindo o direito de comprar carro com isenção de IPI e ICMS, tá? Está tramitando no Congresso Nacional a lei que foi chamada de Lei Amália Barros, foi aprovada numa das casas, que vai alterar a lei de isenção de IPI para incluir literalmente lá, textualmente, a pessoa com deficiência, a pessoa com visão monocular, considerando-a como pessoa com deficiência visual, para ela poder comprar carro com isenção. Só que, gente, desde 2009, essas pessoas já poderiam estar usufruindo desse direito. Aí tem uma outra situação aqui também, que é a questão das pessoas com deficiência auditiva. A lei tributária, tá? Que eu não falei o número da lei, né? A lei tributária, depois eu acho que fala para vocês qual é o número da lei. Está em algum lugar aqui. Mas a lei tributária que concede a isenção de IPI, ela é omissa, ela não concede isenção para as pessoas com deficiência auditiva. Então, as pessoas com deficiência auditiva não conseguem comprar um carro com isenção de IPI e de ICMS. A pessoa com deficiência auditiva não é deficiente? É claro que é óbvio que ela é deficiente. E por que essa pessoa que tem deficiência auditiva não está contemplada lá na lei? Não sei por que cargas d'água, o texto da lei de isenção não contempla a pessoa com deficiência auditiva. Existe aí uma inconstitucionalidade por omissão, porque a pessoa com deficiência auditiva, ela é deficiente nos termos do conceito constitucional de pessoa com deficiência. A lei tributária que concede isenção deveria obrigatoriamente prever, incluir no rol das pessoas com direito à isenção de IPI, a pessoa com deficiência. Só que nós temos aí uma inconstitucionalidade por omissão. E eu até vou citar para vocês os números aqui, o número da lei, depois eu cito aqui. Eu fiz um mandado de injunção lá no Supremo Tribunal Federal, foi esse ano ou ano passado. O número do mandado de injunção, ele é o MI, né, mandado de injunção, 7302. Uma das pessoas que tem legitimidade é uma associação de pessoas com deficiência auditiva, e em nome dessa associação, dessas pessoas com deficiência auditiva, eu impetrei no Supremo Tribunal Federal o mandado de injunção 7302, pedindo o reconhecimento da inconstitucionalidade por omissão dessa lei que concede isenção, tá? Reconhecendo a inconstitucionalidade por omissão, para poder passar a conceder isenção também para as pessoas com deficiência auditiva, tá? E, inicialmente, o mandado de injunção foi distribuído para o ministro relator, o ministro Marco Aurélio. Ele falou que não era o caso de mandado de injunção, que ele entendia que não era o caso, porque fazia parte da competência da União Federal conceder ou não a isenção, tá? Isso foi uma decisão monocrática dele. Eu fiz um recurso que vai ser julgado agora pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda não foi julgado, falando o seguinte: olha, a concessão de isenção realmente é uma faculdade. A União Federal, que é aquela que tem competência para instituir ICMS, ela pode ou não conceder a isenção de IPI. Ok. Só que a partir do momento que a União Federal concede a isenção de IPI para as pessoas com deficiência, ela tem que conceder para todas as pessoas com deficiência. Ela não pode escolher, vou conceder para a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência física, deficiência mental, e vou deixar de fora a pessoa com deficiência auditiva. Nesse caso, se viola o princípio da isonomia, da igualdade, porque a pessoa com deficiência auditiva também é deficiente, igual a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência motora. Então, a pessoa com deficiência visual deveria estar incluída no rol de pessoas com direito à isenção,
tá? E eu espero que esse mandado de injunção seja julgado procedente e que se conceda uma ordem, inicialmente garantindo essas pessoas com deficiência a comprarem o carro com isenção de IPI e futuramente, né, reconhecido a mora legislativa, que o Congresso Nacional atualize essa lei para poder as pessoas com deficiência auditiva comprarem o carro com isenção. E, quem sabe, aquele recurso extraordinário que eu mencionei com vocês também, se eu conseguir reverter essa situação, o Supremo analisar o mérito dele, também seria reconhecido o direito das pessoas com visão monocular a comprar o carro com isenção de IPI. Bom, já são 8h40, eu acho que eu já utilizei o tempo que era nos dado para poder falar. Agradeço muito a oportunidade de participar desse evento fantástico, agora nessa forma online, né? Saudade de vê-los, ver meus colegas professores pessoalmente, os alunos. Esses dias atrás eu tive um sonho, eu não lembro com quem foi esse sonho, mas eu sei que eu cheguei num lugar, encontrei uma pessoa conhecida e dei um abraço nessa pessoa, assim. Aí a gente ficava assim, não pode abraçar porque a gente está em pandemia, só que a gente não se largava, a gente ficava abraçado, a gente não se largava e começou a chorar. Foi um sonho assim, eu acordei até, porque a gente está nesse momento que a gente não pode ter contato com as pessoas que a gente convive, que a gente gosta, mas a gente vai passar por isso, pessoal. E fico à disposição para algum questionamento. Professor José Eduardo, obrigado pela fala. Já era de se esperar que seria muito esclarecedor. É interessante esse país nosso, né? O decreto, a portaria. Vale mais que a Constituição. O apito do guarda, né? Baixo com todo respeito. De constitucionalidade que a gente vive no Brasil. Com todo respeito que a gente tem por todas as profissões, mas elas se arvoram ao descumprimento de preceitos constitucionais, de preceitos maiores, e é interessante destacar a nossa importância, né, a importância do advogado, né, porque somos nós que temos que fazer uma leitura Grano Salles, uma leitura com requinte de detalhe, né, com sensibilidade mesmo, e com bastante técnica, né, com técnica apurada para detectar o que a regra da Secretaria da Fazenda não se coaduna com o que está no texto constitucional, né, e aí a luta começa, né, e esse ringue aí é todo nosso, é todo do jurista, e aí vocês, alunos, percebam a importância das palavras, né, dos conceitos, né, e também da técnica legislativa. Eu gostaria de perguntar, doutor, só um xiste aqui, né? Eu não esqueço uma das minhas aulas de direito tributário, que Dom Pedro, ele incentivou muita cultura, né, no Brasil. Eu tenho essa fala só de uma palestra que eu ouvi. E quando ele quer trazer algumas múmias de Portugal para cá, ele vai encontrar o maior embaraço aduaneiro, né, porque não estava no rol, na relação de bens que nós podíamos importar. Aí, quem que ele manda para lá, né? Ele deve ter mandado um advogado, igual vocês, alunos aí, ou um despachante muito bom, que ele foi lá, olhou na lista, claro que múmia está aqui, sim, olha só você olhar ali, já li essa lista toda, não tá aqui, ó, carne seca. Carne seca. Carne seca, o Brasil pode importar, sim, coloca para dentro, né? Então, mas eu gostaria de perguntar, considerando que nós estamos lá desde 2007, 2008, né, e essa luta vem antes, né, da própria cristalização da legislação aqui, através da Convenção Internacional, né? Mas o que o doutor atribui, pela experiência que tem no direito tributário, o que atribui essa lentidão? É do fisco? É do jurista? Dos órgãos de superposição que não querem apreciar a matéria? É nós, advogados, que não estamos fazendo o papel direito de provocá-los, ou é da própria pessoa com deficiência, pela ignorância dela de não buscar esses direitos? O que a experiência do doutor nos informa? Então, Francisco, o que acontece? As pessoas com deficiência, elas vêm lutando há muito tempo pelo reconhecimento dos seus direitos. Tem vários exemplos de várias associações, né, institutos que lutam aí
pelo reconhecimento. Eu acredito que não seja falta de luta das pessoas com deficiência. Eu acredito, sim, nós temos aí um Brasil, a gente tem pouco tempo de Estado democrático, né, de redemocratização. Nossa Constituição, nós temos uma história constitucional de altos e baixos, de vários períodos de ditadura, de regimes autoritários. E eu lembro, assim, que, por exemplo, o professor Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, num dos livros dele de Direito Constitucional, ele se formou lá pela década de 80 e começou a estudar constitucional. Aí o pai dele falou para o meu filho, você vai estudar Direito Constitucional? Você vai estudar Direito Constitucional, vai estudar processo. Lá na década de 80, início da década de 80, a Constituição não valia nada. A gente estava saindo do regime ditatorial, estava ainda, né? Nós temos a redemocratização do Brasil a partir de 85, com a emenda constitucional que convoca a Assembleia Constituinte para poder fazer a Constituição, a eleição indireta do primeiro presidente civil, né, não militar, que foi o Tancredo, que faleceu, que não assumiu, e o vice Sarney assumiu. Então, nós temos um histórico de desvalorização da Constituição. Tá? Nós temos já mais de 30 anos a Constituição de 88, só que ainda muita gente não virou a chave para poder reconhecer a importância da Constituição. Para mim, assim, é uma coisa assim gritante o direito das pessoas com deficiência desde 2009, a partir desse tratado incorporado como emenda constitucional, a exercer amplamente os direitos, independente da legislação infraconstitucional. Só que aí os órgãos administrativos, eles lá, a autoridade administrativa, ela vai, para ela a Constituição não vale. Quer dizer, eu vou até contar um caso. Essa pessoa, um cliente meu, que eu fiz o pedido da ação de isenção de IPI, eu fiz também de isenção de IPVA, o Imposto do Veículo Automotor. Aí eu fui na agência da Receita Estadual de Cachoeira protocolar, né? Aí é o seguinte, eu protocolei o requerimento de isenção, aí eu juntei, além do regulamento de ICMS, porque pelo regulamento de ICMS, que é um ato infralegal, tá? É o ato do secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo, a pessoa com visão monocular ela não tem direito. Só que aí tem uma lei do Estado do Espírito Santo que fala o seguinte, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, fala assim, a pessoa com visão monocular, ela é considerada deficiente para todos os fins legais. Aí eu juntei, né, no requerimento também isso. Aí cheguei lá no auditor lá do Estado que faz o atendimento dessa parte de PVA, aí ele olhou assim, você está falando aqui da lei da Assembleia, né? Eu falei, da lei da Assembleia, porque óbvio que a lei tem que ser da Assembleia. Mas para ele não vale, o que vale para ele é o regulamento do ICMS. O que ele usa, o que ele como autoridade administrativa, o que ele aplica é o regulamento, e ele também não pode contrariar o regulamento. Tá? Ele não pode. Agora, uma coisa que me causa muita... E o judiciário, o legislativo, vamos falar, o legislativo ele não faz no tempo oportuno as atualizações, as correções, porque nós temos várias leis infraconstitucionais que tratam de pessoas portadoras com deficiência, que o nome nem é esse mais, é pessoas com deficiência, que estão desatualizadas, estão incompatíveis com o conceito constitucional de pessoa com deficiência, que não foram devidamente atualizadas. Então, nós temos aí também uma mora legislativa. Agora, que não me estranha, nós temos uma quantidade muito grande de leis no Brasil. Agora, o que me causa, assim, vamos dizer assim, me deixa muito desapontado é a postura de juízes, tá, de tribunais, em se apegar a um artigo do Código Tributário Nacional, que é um Código Tributário lá de 66, da época do período ditatorial, que fala que a lei tributária que concede isenção se interpreta literalmente, e se apegar a isso, como se interpretasse apenas literalmente, como se o nosso direito não fosse um todo, não fosse sistema, para poder fundamentar suas decisões em deferindo o pedido de isenção, que me causa mais desgosto, assim, vamos falar, seria o judiciário não atentar para a realidade, para a norma constitucional que concede esse direito. Há um exemplo aqui, eu estou com um recurso extraordinário, o recurso extraordinário, o número dele, eu não falei, é o agravo em recurso extraordinário, ARE 1238915.
quem quiser olhar lá, ele não foi admitido, porque o excelentíssimo senhor ministro relator, que é inclusive o presidente do STF, o Dias Toffoli, falou que não tem violação direta à Constituição. Falou que não tem violação direta à Constituição porque interpretar requisitos da lei de isenção para se conceder ou não isenção é matéria infraconstitucional. Eu falei, olha, mas eu estou falando aqui que essa lei, ela viola a Constituição. Se ela viola a Constituição, eu estou falando de violação direta à Constituição. Então, o mérito do recurso tinha que ser analisado. Eu não consegui ainda no Supremo a análise do mérito do recurso. Eu ainda não esgotei as possibilidades do Supremo. Tem mais uma possibilidade, mais um recurso agendado para fazer nos próximos dias, porque foi publicada a decisão anteontem. Mas a minha esperança, assim, ainda tenho esperança que o Supremo julgue o mérito desse caso, mas não sei se vai julgar. Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, professor Francisco. Sim, plenamente. Alguém deseja alguma questão, pessoal? Mais uma vez eu reforço até a fala, e é interessante essa resposta sua, né? E a brincadeira que eu fiz em relação à aduana, é exatamente para reforçar o quanto vocês, alunos, o quanto os operadores de direito podem modificar o sistema. Né? E mais do que tanto quanto conhecimento técnico, né, é importante a paciência, né? Porque é uma via crucis mesmo. Você vai encontrar fardos ao longo do caminho. Você vai encontrar o julgador, que você do lado de cá peticionando, imaginando que ele sabe mais do que você, não, eu vou expor o direito, tenho razão, está aqui, e às vezes você encontra um dos tropeços, uma das dificuldades, é até a ignorância mesmo, a falta de conhecimento, ou falta de sensibilidade, né, do legislador de piso, e tá aí essa via cruz, né, que chega-se até o STF, e o que é pior, quando chega, né? Quando chega. Henrique, alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta, Francisco. Pelo contrário, acho que o Zé Eduardo colocou de maneira muito clara, né, uma questão tão sensível, e parabenizo o Zé Eduardo pela fala, mas, acima de tudo, pelo trabalho, porque, como você mesmo coloca agora, essa é uma questão que, na verdade, se a gente ficar esperando a iniciativa de quem está nos órgãos de governo, de decisão, de Estado, óbvio que isso vai acabar sendo canalizado para prioridades, para conveniências. Isso deve partir exatamente da sociedade, né, dentro das nossas questões subjacentes, que aí sim a gente consegue levar a uma modificação, e daí a importância, né, de, inclusive, eventos como esse, onde a gente sai da nossa grade curricular normal e traz eventos para discussão de temas relevantes, tanto quanto esse que foi colocado pelo professor Zé Eduardo. Meus parabéns ao professor e parabéns para a faculdade, para todos envolvidos nesse evento. Para todos nós. Estou vendo aqui que a Larissa está na sala, Lorena, Eric, né? Obrigado aí pela participação de todos vocês, professores, se eu esqueci de alguém mais. E nos vemos, né, daqui a pouco, né, às 10 horas, na outra fala. Mais uma vez, muito obrigado, Zé Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade, abraço para todos aí. Parabéns a todos nós por ter vocês como professores. Um excelente dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos.